Nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, que com certeza nesse momento percebe a união do nosso grupo de estudos, a união dos nossos pensamentos, pela elevação que nós nos permitimos, Senhor, nas reflexões dessa noite. E nós te pedimos, Senhor, que nos inspire em conjunto, para que possamos aproveitar o máximo deste estudo, desta obra, buscando sermos instrumentos fiéis para o trabalho da espiritualidade. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos direcione, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, capítulo 11, desdobramento em serviço. Nós temos uma explicação dessa obra num livro de Martins Peralva, intitulado Estudando a Mediunidade, e ele reserva o capítulo 16 com esse título, só que ele coloca desdobramento mediúnico. Nós vamos tentar também entender a visão de Martins Peralva. Interessante desse capítulo que ele começa dizendo: chegará a vez do médium Antônio Castro. Aí nós voltamos lá atrás, no capítulo 3, se não me engano, para saber, né, na equipagem mediúnica, quem era o médium, capítulo 3, quem era o médium Antônio Castro. E quando Aulos vai apresentando a equipagem mediúnica para André Luiz Hilário Silva, ele diz: esse é nosso colaborador, Antônio Castro, moço bem intencionado, senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta, sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco. Mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes comporta-se fora da matéria densa à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Então, quando ele descreve o médium, ele deixa para nós que ele tem grandes possibilidades mediúnicas, desdobra-se com facilidade. E é nesse campo que vai ser estudado. Aliás, é um médium que tem uma incorporação sonambúlica, como Dona Celina, porém Celina se prestava a observar o fenômeno e ajudava a conter. Ele, fora do corpo físico, ainda não tem uma maturidade, deslumbra-se com facilidade, a feição de uma criança. Imaginemos se você pegar uma criança e levar num lugar extremamente, né, excitante para o seu pensamento. Ela vai ficar agitada. Ela quer saber o porquê disso, o porquê daquilo. Ela quer conhecer tudo de uma vez só, porque ela não tem ainda a maturidade para entender tudo aquilo que se passa. É o que acontece com este nosso companheiro. Ele consegue desligar do corpo físico com facilidade, que é um fenômeno anímico, natural do corpo físico. Todos nós, à medida que vamos evoluindo no processo genético, conquistamos como seres humanos a capacidade de deixar o corpo físico com mais facilidade. Então, se você está num estado de êxtase, se você está num momento que uma música te eleva, naquele instante, a sua sensibilidade transborda o corpo físico. É como se ela fosse projetada para as extremidades da sua aura. Então, naquele momento, você consegue captar uma série de informações ambiente que não dependem da percepção do corpo físico.
Isso é uma conquista da humanidade. À medida que nós evoluímos, nós conquistamos naturalmente. Durante o sono, no entorpecimento do corpo físico, há uma liberdade do espírito. Então, todos nós, mal ou bem, desdobramos. Mas não é esse tipo de desdobramento, o desdobramento natural do sono, onde a gente pode experimentar uma certa liberdade ou pode ficar, de certa forma, preso à realidade dos interesses mentais que vivemos no corpo físico. Então, tem sempre o fato de estarmos dormindo nos faculta liberdade espiritual. Pode ser que, às vezes, com o corpo dormindo, estejamos ainda ligados a certas impressões e os nossos sonhos vão ser sempre aqueles do interesse imediato. Mas, nesse caso, é um desdobramento com função mediúnica, por quê? Porque tem intervenção espiritual. É uma faculdade que todos nós temos e que pode ser educada se nós nos prepararmos, se nós nos educarmos mentalmente, se nós buscarmos todo um equilíbrio, nós podemos adentrar a este campo, que é um campo natural da alma, com consciência. Mas é um campo delicado de entrar se não tivermos maturidade. Algumas pessoas já trazem essa abertura, essa facilidade de desdobrar do corpo físico, como é o caso de Antônio Castro. Ele traz isso como uma faculdade já desenvolvida, mas numa alma imatura. Então, abre-se um capítulo desta obra para que a gente entenda a seriedade do processo e o como nós devemos nos comportar caso venhamos a participar de alguma experiência dessa. É muito natural que isso aconteça durante a nossa existência. Profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Então, apesar dele ser um tanto quanto imaturo, ele havia desenvolvido em si confiança. Ele tinha tanta confiança naquele grupo, nas pessoas que frequentavam, nos médiuns que dividiam com ele a tarefa, que ele se entregava. E esta confiança é o que mais lhe dá a possibilidade de desdobramento. É a mesma coisa de um quadro de hipnose. Se você não confiar, você é algo que bloqueia a ação magnética. Aproximou-se dele o irmão Clementino. Quem era Clementino? Mentor espiritual do trabalho. E a maneira de um magnetizador comum. Impôs-lhes as mãos, aplicando passe de longo circuito. Então, o mentor espiritual da casa aproxima-se dele e começa a pacificá-lo, um passe longo. E ele começa a receber essa ação magnética graças à sua entrega. Castro, como que adormeceu devagarinho, inteiriçando-lhes os membros. Então ele começa a sentir a ação magnética, ele sente aquela sonolência invadindo, solidificando os membros, como se ele estivesse o quê? Adormecendo o corpo físico, mas ele não resiste, ele se entrega. Quantas experiências dessas alguns de nossos companheiros passaram e tão logo sentem esse adormecimento dos órgãos, reagem bruscamente, por medo, por insegurança e por desconhecer o processo da comunicação, do desdobramento. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado que, em se acumulando à feição de uma nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso numa duplicata do médium em tamanho ligeiramente maior. Observemos que nós não estamos falando de ectoplasma. Pois é, Tarcísio.
Isso que eu Oi. queria te perguntar. Não tem uma semelhança com esse tipo de reunião, de materialização, só Ah, que a gente não percebe a presença do espírito materializado, só a presença espiritual, no caso. justamente. É muito interessante essa observação, Angela, porque se a gente lê, às vezes, assim, rapidamente, vai achar o quê? Que houve uma materialização de Castro, e na verdade não é. Ele não é uma reunião de materialização. No caso, é ele Ali, mesmo, né? É ele mesmo, ali uma é parte ele dele. mesmo, uma parte, ou vão colocar assim numa linguagem um pouco mais espiritualista, um dos corpos que se projeta, e se projeta de que forma? É a visão de André Luiz. Ele coloca que era um vapor esbranquiçado que tomou a forma do médium. Tentamos imaginar isso. A gente está na reunião mediúnica, como a Ângela colocou, e não está vendo o que está acontecendo. Mas naquele momento está exteriorizando uma parte da pessoa que está extremamente sensível a todos os componentes do trabalho, a pensamentos, intenções, interesses, ideias. Naquele momento, aquele ser que é projetado é extremamente sensível à ambiência. E como ele é projetado, né? E, igual o André Luiz coloca assim, depressa se transformou à esquerda do corpo denso numa duplicata do médio em tamanho ligeiramente maior. Havia um problema nesse desdobramento. Primeiro que aquela energia que é projetada, ela se forma diferente do corpo físico. Se nós pararmos para analisar, por exemplo, se nós viéssemos a desencarnar, de que forma, se viéssemos, não, nós vamos, né? Mas quando desencarnarmos, de que forma nós nos apresentaremos ao mundo espiritual, seja ele superior, intermediário ou inferior? Com a forma que temos, com o mesmo tamanho, com o mesmo peso, com as mesmas características, porque isso vai ficando automatizado na nossa observação. Quando a gente olha no espelho, a gente vê o quê? Uma projeção material do nosso mundo íntimo. Então, essa projeção é que continua. E por que que, nesse caso, houve uma projeção diferenciada? Aí começam os nossos questionamentos, né, deste capítulo. Nosso amigo, diz André Luiz, que se revelava mais desenvolvido, apresentava todas as particularidades de sua forma física, apreciavelmente dilatados. Então, não faltava nenhum membro. Forma física, não faltava nenhum membro. Porém, era maior do que o corpo físico. Era uma deformidade. Desejei ensaiar algumas indagações, contudo, a dignidade do serviço impunha silêncio. Eu penso, né, nesse caso, imaginemos um médium, ou vamos colocar um vidente na reunião mediúnica, que tenha condições de observar este fenômeno e não tenha a instrução que nós estamos tendo. A princípio, ele vai levar um susto muito grande, porque ele está vendo um médium sentado, de repente, ele do lado do próprio corpo, numa expressão maior, ele vai pensar em uma série de coisas, ele pode ter medo, ele pode prejudicar. Por isso é importante nunca, mas de forma alguma, levar pessoas inexperientes para a reunião mediúnica. Porque causa a espiritualidade um transtorno muito grande. Ela tem que conter energias mentais que cada um emite. Nós já damos muito trabalho, porque nem sempre estamos com pensamento elevado. Imaginemos alguém, então, que esteja vendo essa realidade e criando uma série de pensamentos. O diretor espiritual, Clementino, da casa, submetia-me de maneira delicada intervenção magnética,
que não seria lícito perturbar ou interromper. Então, independente dessa projeção, Clementino continuava fazendo a infusão magnética. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Então, vamos tentar pegar todos os detalhes para que a gente possa comparar depois. Ele, naquela deformação projetada, conseguiu afastar-se apenas 2 passos do corpo físico e tinha um cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Enquanto o equipamento fisiológico descansava imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós numa cópia estranha de si mesmo. Portanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulado à direita e alaranjado à esquerda. Guardem isso, tá? Que se um dia, né, a gente inspirado no trabalho mediúnico observar um quadro desse, saber o que está acontecendo. Ele estava tateante, sem nenhum tipo de adaptação à realidade espiritual e assombrado com o quê? Com todo o processo de energia que ele passa a sensibilizar. É algo delicado? Com certeza. Mas reunião mediúnica é algo muito sério. Por mais que a gente não a trate com seriedade, ela é feita num campo extremamente delicado, aonde o nosso pensamento sempre vai influir na saúde do outro, do companheiro, dos espíritos, dos mentores, dos assistidos. Há uma troca, uma permuta constante de energia. E energia é a palavra que vai explicar isso tudo. Imaginemos, por exemplo, o nosso planeta, que é sólido e líquido na sua extremidade, mas que a partir do momento que a gente vai viajando para o seu interior, essa solidificação vai se tornando líquida. É a mesma composição mudando de estado físico. Então, num campo é uma energia maior, uma energia líquida, uma energia sólida. Nosso corpo físico também é assim. Da energia inicial, que é o espírito da fagulha pensante, ao corpo denso, há diversas camadas de energia que vão se plasmando para se intercomunicar. Por que é importante a gente passar sobre isso? Para a gente tentar entender o que está acontecendo com esse médium. Tentou movimentar-se. Seria como um equipamento mal sintonizado? Precisando ajustar. Sim, é como se ele estivesse fora de foco. Nós precisamos, por exemplo, de uma transmissão de uma determinada rádio numa frequência absoluta. E se estivermos 2 pontos antes ou 2 pontos depois, talvez você até escute alguma coisa dela, porque já está na onda de percepção, mas escuta com interferência. Ainda não está claro a transmissão. Você começa a entrar no campo de transmissão, mas recebe a interferência. Ele tenta movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto, porque ele está com as impressões do corpo físico. Ele sente o peso do corpo físico em estado espiritual e inquieto porque ele retira energias que o corpo físico precisa para manter a vida. Mas como é que ele faz isso? Lembremos que Castro é um médium iniciante. A sua própria ansiedade em se entregar ao trabalho promove um certo desequilíbrio no seu desdobramento. Talvez a gente não consiga desdobrar, né? Vamos fazer uma sessão de treinamento. Então a gente coloca uma música, uma indução, um relaxamento, mas a ansiedade em desdobrar do corpo físico pode promover um estado desse, de carregarmos conosco uma frequência diferente daquilo que devia ser.
e isso acarretar em nós uma dificuldade muito maior do que a experiência deste campo delicado de trabalho. Clementino, espírito, renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou como que se justapondo novamente ao corpo físico. Então, Clementino voltou aos passes e o corpo físico, magneticamente, atrai aquela energia desdobrada que está ali em vários corpos a se expressar. Verifiquei, então, diz André Luiz, que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo de maneira incompreensível para mim. Então, nesta rotação magnética promovida por Clementino, o corpo físico atrai o ser espiritual desdobrado com um excesso de energias e, ao mesmo tempo, ele absorve esse excesso, essa energia que lhe faltava, para que ele possa continuar o seu trabalho. Aí vamos na sequência aqui, ó. Desde esse instante, o companheiro fora do vaso da matéria densa guardou o porte que lhe era característico. Houve o desdobramento natural da personalidade. Eu vou pedir a vocês só um minutinho para me ligar aqui a tomada, porque está descarregando a transmissão. Prontinho, retornamos já. Então, o que que ele faz? Só uma pergunta. Às vezes, numa reunião mediúnica, a gente percebe as pessoas sentadas, normalmente, quietas, aparentemente adormecidas, e falando que parece que ela está lá em cima no teto. Já é o desdobramento ou É um não? princípio, sim, porque o desdobramento ele vai se dar pela expansividade do Mas a perispírito. consciência continua plena da pessoa. Continua. E nós vamos ver que nesse caso do Antônio Castro, ele vai fazer uma transmissão daquilo que ele está vendo como espírito ao corpo físico. Ele usa o corpo físico como um rádio. Então, ele vai ser levado ao mundo espiritual e vai começar a falar: eu estou vendo isso, e o corpo está relatando, está transmitindo as suas impressões. Por isso que é uma faculdade muito interessante. E se bem adestrada, com pessoas bem qualificadas para o processo, nos dá uma antecipação da vida espiritual de forma com pouca interferência. É algo a gente trabalhar. Essa sensação que a pessoa fala, eu estou sentindo como se eu estivesse volitando, como se eu estivesse saindo da casa espírita, deve ser estimulada. O problema é que algumas pessoas, Ângela, quando acontece isso, a primeira coisa que ela faz é abrir os olhos para ver se está no mesmo lugar, o que denota insegurança. Ela começa a entrar no processo, ela abre o olho. Aí ela corta tudo aquilo que foi trabalhado magneticamente para que ela entrasse. Ela tem que se permitir essa viagem astral, essa projeção, ao mesmo tempo mantendo seu pensamento focado na prece. Pois eu vou te falar uma coisa. Já aconteceu comigo essa sensação de estar aumentando o meu tronco do corpo e as pernas no mesmo lugar. É como se eu tivesse sentada ali, mas que o meu tronco ia até o teto. Aí dá uma sensação bem Diferente, né? esquisita, viu? Bem diferente daquilo que a gente está acostumado. Porque nesse momento a gente está começando a sentir essa expansividade. E às vezes, nesse momento, o primeiro sentimento que surge fala assim, espera aí, o que está acontecendo? E a gente retorna e acaba evitando, o que não acontece durante o sono.
o sono a gente tem um entorpecimento, experimenta a liberdade. Mas se a gente tem medo, insegurança ou perseguição espiritual, a gente acaba retornando ao corpo físico de forma tão abrupta que desperta de noite, com sensação ruim ou com algum tipo de pesadelo que a gente acaba dando cor e dando forma a essas sensações com imagens que nós temos. Ô, Tarcísio, isso Oi. acontece muito comigo. Teve um dia, uma madrugada, aí era 3 e pouco da manhã, eu acordei, parecia que o espírito tinha encaixado, mas com violência no corpo. Eu levei susto, e foi uma sensação muito intensa. Outras vezes, quando eu estou pegando no sono, isso acontece comigo. Isso acontece. O que é isso? A gente tem aquela sensação que está escorregando, que está caindo, né? Aí desperta no corpo físico. Esses momentos que nós estamos experimentando essa expansão, mas ainda não experimentamos isso com naturalidade. A gente ainda tem um certo medo. E quando a gente... Pode perguntar. E treinando isso, sem reunião mediúnica, em casa. Naturalmente. Ô, Tarcísio, Oi. tem acontecido isso comigo frequentemente também. Quando eu tô pegando no sono, assim, eu acordo com susto. Porque a impressão é que dá é que a gente tá saindo mesmo, aí eu acordo. E assim, tá frequente isso, mas assim, eu fico pensando assim, será que eu consigo um dia assim, trabalhar isso para eu não me assustar desse jeito e às vezes perder alguma coisa que ia acontecer? Que aí eu perco. É muito interessante isso, Soraya, porque esse processo, ele começa quando a gente está prestes a adormecer. Então, quando você está prestes a adormecer, o corpo físico está no mesmo estado que deveria estar na reunião mediúnica. Ele está num entorpecimento e concede ao espírito liberdade. Mas se a gente, às vezes, ainda tem uma certa temeridade nessa vivência espiritual, a gente tão logo experimenta a liberdade, retorna. E esse retorno abrupto, às vezes, causa esse despertar, esse medo. Acontece, em alguns casos, da pessoa sentir um adormecimento dos membros, quando está prestes a entregar seu sono. E quando ela está toda dormente, ela sente medo, e o medo evita com que ela consiga se desdobrar com naturalidade. Eu acho que mais ou menos é como aconteceu com Pedro, quando ele estava caminhando pelas águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, que ele estava confiante, ele andou. A hora que ele olhou para a onda, que ele olhou para baixo, que ele lembrou, acho que é a hora que é o medo mesmo, né? É o medo, a É gente o medo que tem faz essa com que a insegurança. gente não dê continuidade, ou porque a gente também não tem experiência e está indo demais e tem que voltar mesmo, vai saber. Né? Tudo tem o seu, assim, o seu tempo também de desenvolvimento. Por isso o estudo é importante. Ele tem que nos nortear, ele tem que nos dar confiança. Agora, quando acontece no meio da noite, como a Thaís citou, você está, por exemplo, vivendo uma experiência negativa por ação obsessiva ou por preocupação em demasia, e tão logo você encontra uma brecha, qual que é a nossa maior defesa? É o corpo físico. Então, o retorno abrupto traz um despertamento um tanto quanto traumático, a pessoa costuma acordar com dor de cabeça, com corpo dormente, com mal-estar, e ela vai colocar nessas sensações uma série de imagens do inconsciente, que podem parecer um pesadelo. Então, isso é natural das nossas experiências. Só que hoje nós temos o corpo físico que nos protege. A partir do momento que desencarnarmos, não temos mais. Então, nós vamos continuar essa vivência, e essa vivência vai ter que ser o nosso natural. Vai ter que ser a nossa realidade. Então, é muito interessante estudar um processo desse, e é muito válido o trabalho de André Luiz de colocar nessa obra, para que a gente tenha aquela noção. Quando estivermos sentindo, antecipando essa vivência espiritual, que nós possamos tentar enquadrá-la com naturalidade. Não vai ser fácil, não vai ser nas primeiras experiências,
Não vai ser da noite para o dia, isso vai levar tempo. A gente precisa aos poucos ir acostumando para se adaptar à vida espiritual, que é muito mais sensível do que a nossa. Aqui a gente pensa no que quer, cria a imagem mental que quer, sente, né, o que quer emocionalmente. Lá, qualquer posicionamento desse influencia no todo. Mais ou menos é o que o Emmanuel fazia com o Chico para escrever os romances, né? Que ele conta, né? Ele precisava de um estado mental, né, ideal. E mesmo o Chico levou 4 anos para chegar a esse estado mental. Agora, imaginemos nós. Eu falo isso para mim. Eu não estou pronto para desencarnar, não. Se eu desencarnar, vou dar trabalho à espiritualidade. Porque o meu pensamento ainda é fragmentado. Há momentos que você está, né, numa tranquilidade. Eu até assisti um trabalho da Nete Guimarães muito bom, como educar o pensamento, tá lá no YouTube, né, como a gente disciplinar o pensamento, porque é muito difícil. Imaginemos a gente vai para o mundo espiritual agora. E chegando lá, a gente ainda está preso aos mesmos valores daqui, de rancor, de indiferença, de fuga, de interesse pessoal, tudo isso influenciando na vida de todos. Porque isso acontece na nossa dimensão, mas o corpo físico e a vida física, ela sofre essa ação de forma muito mais delicada do que o mundo quintessenciado. Por isso, uma mediunidade, uma faculdade dessa, ou um dom desse, já que o desdobramento é natural de todos nós, deve ser desenvolvido. Nós devemos, através da prece e da disciplina mental, nos prepararmos para o desdobramento do sono, que é o natural. E quando esse desdobramento do sono nos trouxer sonhos lúcidos, sonhos positivos, aí sim nos candidatarmos ao desdobramento da personalidade, aí fazermos o nosso momento de reflexão, buscando, às vezes, o relaxamento do corpo físico para as expressões. A gente vê muito na internet exercício de projeção astral. Cuidado com isso. Principalmente quando é feito de forma leviana. Principalmente sem uma preparação da ambiência para onde estamos projetando a essência. Imaginemos se estivermos levando conosco os nossos fluidos vitais, como aqui no princípio. Quantos espíritos se alimentam disso? Então, é algo também que nos traz responsabilidade. Voltando aqui para o nosso estudo, né, o que ele fala para nós? Desde esse instante, o companheiro fora do vaso de matéria densa guardou o porte que lhe era característico. Então, a partir do momento que o corpo físico absorveu aquela deformidade do qual o espírito fazia parte, com o perispírito e com outros campos mentais, o corpo físico absorve o excesso de energia que havia sido projetado e ele novamente se desdobra agora no mesmo porte, da mesma forma que se apresentava como médium. Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aeriforme, que parecia, lembra que lá atrás ele fala um cordão vaporoso que prendia ao corpo somático, agora é um laço aeriforme mais adelgaçado, mais fino, mais luminoso, à medida que Castro se movimentava no nosso meio. Então, naquele momento, ele tinha deixado toda aquela energia que estava em excesso na sua projeção ao corpo físico e desdobra como nós desdobramos durante o sono. Agora, o desdobramento dele e o desdobramento do sono são semelhantes. A diferença é que esse é um desdobramento provocado magneticamente. O desdobramento do sono pode ser provocado? Pode. De forma obsessiva. Os obsessores magneticamente nos impõem uma condição de recolhimento para desdobrarmos e ficarmos à escravidão das nossas próprias falhas, das nossas próprias paixões. Por isso que a gente deve preparar
para dormir, para deixar o corpo. Imaginemos quando a gente está, né, assistindo aqueles filmes de péssima indução mental. E o ambiente fica carregado das imagens, das formas, pensamentos que vamos emitindo. Tão logo a gente se liberte do corpo físico, a gente vive no mundo daquelas formas, alimentando e alimentado por mentes também enfermiças. Aí despertamos no corpo físico com todas as impressões daquela vivência. Cansado, desgastado, desiludido, depressivo, sugado. Ao passo que o sono físico deveria recompor-nos a saúde para as atividades superiores. Mas aí, Tarcísio, vamos dizer, eu pego, leio esse, se eu ler esse capítulo aqui hoje me sentir insegura em relação a fazer isso, será que eu vou sonhar e vai acontecer isso também? Entendeu o que eu estou falando? Talvez essa não seja uma boa leitura para mim hoje. Não, mas com certeza é uma leitura muito especial, por quê? Porque a própria Joana de Ângeles nos ensina a projetar sonhos, a preparar incursões espirituais. Uma leitura dessa, com certeza, vai nos levar ao sonho que você teve, de ter que retornar, de estar faltando peças, de eu não saber como. Por quê? Porque a gente começa a adentrar um campo mais profundo da reflexão. Você vê que no livro Missionários da Luz, citado na semana passada, o instrutor Alexandre tinha 300 estudantes da doutrina espírita sob a sua coordenação para estudar a mediunidade mais a fundo, mas quando ele vai começar o curso, apenas 30 estão presentes. E dos 30, 2 faltaram. 2 que eram militantes da doutrina espírita. Um porque falou mal de um desencarnado durante a janta, e o desencarnado veio esperando ele sair do corpo para tirar satisfações ao pesadelo. E o outro porque ficava alimentando uma série de pensamentos que atraía entidades inferiores para o seu convívio. Então, é o nosso pensamento, Rita. É ele que está nos determinando, que está nos limitando e que está nos abrindo campo. Então, quando eu faço uma leitura dessa antes de dormir, com certeza, nós estamos nos credenciando a sonhos mais interessantes, mais profundos, mais... Aí a gente vai perguntar assim, mas é muito difícil lá em casa, porque eu faço, mas a pessoa que está do meu lado não faz. Lembremos que a vida ela é dimensional. Nós vamos adentrar uma dimensão da vida e a outra pessoa outra. No livro Libertação, de André Luiz, nós vamos ver a história de um casal. Ele era presidente de uma casa espírita e a sua esposa era um médium de trabalho nessa casa. Ela estava assediada pela espiritualidade inferior e ele buscando as reflexões superiores. Então ele lia antes de dormir, fazia quase que um culto no lar diário e ela participava com indiferença. Aquilo não agradava. Então, os dois adormecem, ele participava das ações espirituais no campo maior e ela era assediada pelos espíritos infelizes. Quando os dois despertavam no outro dia, ele desperta cheio de vontade, de energia, de continuar estudando, de continuar aprofundando, e ela despertava com aquela sensação: como eu sou infeliz, por que eu não encontro a felicidade, a melancolia tomando conta? São estados emocionais e dimensionais da vida. E se nós não estamos encontrando a plenitude, porque nas palavras de Emmanuel, nós encarnamos para sermos felizes e plenos, é porque o nosso campo mental está desgovernado. Somos igual ao nosso companheiro médium aqui. Ainda somos uma criança no mundo espiritual. Então, logo desdobramos, a gente está tão encantado com tudo que começa a perder a própria noção da vida espiritual. Olha só o que acontece com ele. Enquanto Clementino, espírito, o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador certamente assinalando a curiosidade, deu pressa em esclarecer. Com auxílio do supervisor, o médium foi
convenientemente exteriorizado. Então, para que haja um desdobramento provocado, não o do sono é anímico, provocado é mediúnico, precisamos de assistência espiritual superior, porque os espíritos inferiores conhecem a técnica. Vão nos magnetizar, vão nos tirar do corpo, mas vão nos obsidiar, vão sugar a nossa vida, vão nos tirar na mesma condição que ele, cheio de eflúvios vitais. E aí, para onde que a gente vai? Acaba adoecendo. A princípio, olha o que ele coloca: seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, porque se nós somos uma essência de energia e o corpo denso é a última projeção dessa energia, nós temos corpos intermediários que fazem esta comunicação. De forma resumida, a gente fala que o perispírito recebe as impressões do espírito e transfere ao corpo físico. Mas como que é essa mecânica de transferência, senão pela energia? Nós vivemos num mundo de energia, de pensamentos, de vibrações, e todos os corpos que nos compõem, eles são intermediários entre um corpo mais denso, corpo físico, ao corpo mais quintessenciado, corpo espiritual. Então, nessa projeção, ele levou consigo um corpo a mais. Pela sua inexperiência, pela sua ansiedade, pelo seu descontrole ainda, ele, com tanta vontade de se projetar, leva consigo eflúvios vitais. Isso é muito delicado porque o que são esses eflúvios vitais? É o fluido vital. É isso que vitaliza o corpo físico. É isso que sustenta a vida celular. Quando a gente desencarna, de forma natural, como somos espíritos completistas, né? Desencarnou com 90 anos, com 80 e tantos anos, é porque esses eflúvios vitais exauriram, terminaram, e a morte biológica é inevitável. Não há mais como o espírito alimentar a vida celular, ele perde esse intercâmbio, ele não tem mais essa energia, por mais que ele se alimente, renove, que ele ore, renove, que ele tome sol e renove, essa energia ela é limitada. Mas, por exemplo, ela está diretamente ligada nas sensações corpo físico, corpo espiritual. Quando há uma morte abrupta, uma morte antecipada, um desencarne consciente ou inconsciente que seja, esses fluidos vitais estão ainda em grande aglomeração nos corpos. E há uma série de espíritos obsessores que se alimentam deles. Nós temos no livro, se não me engano, agora Trilhas da Libertação, uma conversa interessante entre dois obsessores em um enterro. Estava lá o enterro, né, a família compadecida, o caixão adentrando. Um dos obsessores fala: vamos ver se ele é um dos seguidores do Cordeiro ou se nós teremos a nossa noite de vampirização, porque se alimentam dessas energias. Mas quando eles tentam aproximar, havia uma proteção. Essas energias, elas são exauridas junto com o corpo físico. Ou elas encerram e o corpo físico decai. Aí ele coloca para nós, né? Ele estava revestido com eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico. Aquelas energias que ele levou, que deformaram o seu desdobramento, que colocaram ele maior do que ele é, são energias físicas. Ele tirou do corpo físico vitalidade. Por isso que o desdobramento é algo que precisa ser feito com extrema consciência, como qualquer trabalho mediúnico. Imaginemos se a gente vai fazer um treinamento de psicografia em casa.
lembremos que é o próprio codificador que nos estimula no Livro dos Médiuns, que a psicografia pode e até deve ser praticada em casa, desde que haja um ambiente equilibrado. Quantos médiuns que psicografavam páginas de nenhum valor, ou quando não tinham mais lápis e caneta, os espíritos os tomavam e eles escreviam com os próprios dedos as paredes grossas, sujando e manchando com o próprio sangue. Processo obsessivo. Então, nós precisamos ter muito cuidado a adentrar o mundo espiritual com um mínimo de consciência e dignidade. Porque nós não podemos nos qualificar como empreiteiros de sessões, de achar que a espiritualidade está ao nosso dispor a qualquer momento. Eles têm, sim, um trabalho sério, um trabalho direcionado, como nessa casa. Se você tem um trabalho mediúnico tão primoroso, aqui vale a pena você incentivar todos os tipos de mediunidade, para encontrar a potencialidade que cada médium tem. Mas se você tem um grupo onde um destoa, um não é responsável, um é indiferente com o horário, um é personalista, então é desaconselhável. É desaconselhável até manter esse grupo. Ou se faz com o melhor que se possa fazer, ou não se faz. Não há meias palavras, nem dois caminhos nessa área. Porque é a mesma coisa que a gente estar lidando com forças que nós não estamos vendo, mas conhecemos a amplitude e expondo o nosso mundo íntimo para elas. É a nossa saúde mental, é a nossa saúde celular que está em jogo nisso tudo através do joguete de pensamentos desarticulados. Então, essas emanações neuropsíquicas pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não consegue maior afastamento da organização terrestre. Lembra que ele só conseguiu dar 2 passos, e ali era o limite que ele conseguia, pesado que ele estava, e ainda carregando consigo uma parte física do processo, destinado à desintegração tanto quanto ocorre com o instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Então, meus irmãos, morreu com certeza, 99,99% ainda tem fluido vital, que vai se exaurir, que vai ser devolvido à natureza, ou que vai ser vampirizado. Depende do quê? É da consciência daquele que está ali, das ligações que fez em vida. Eu achei interessante ele falar morte renovadora, né? A gente não pensa assim, não, né? Que a morte é renovadora, né? A gente não tem noção, né, Uma visão desses processos. Uma visão positiva da morte. Não é à toa que a gente traz esses quadros de vampiros que se alimentam de sangue. Da onde que vem isso? Desta realidade espiritual inferior. Se alimentam de quê? De fluido vital. Todos os nossos irmãos, não vamos generalizar, mas a boa parte que passa pelo mundo espiritual, pela consciência do suicídio, se expõe à condição de serem vampirizados nas suas energias vitais. Por consciência de culpa, por ter fugido da responsabilidade da vida. Então, é algo realmente, assim, delicado. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, que aquilo que desdobrou não estava ajustado, Castro devolveu as energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. Então, ele devolve o fluido vital ao corpo físico para que ele mantenha-se em vitalidade e aí sim ele se desdobra em corpo perispiritual para poder entrar em contato com o mundo espiritual. Bom, vencemos a primeira polêmica do desdobramento. Aí vem a segunda. O que Hilário fala? Com a expressão admirativa, disse Hilário, né, aqui vemos desse modo
a exteriorização da sensibilidade. Olha o que ele está falando. O que nós estamos vendo aqui, corpo perispiritual agora, o laço adelgaçado ligado ao corpo físico, os eflúvios vitais lá no corpo físico, mas o que está aqui é a sensibilidade. E Aulus diz, sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele de imediato a dor do golpe e se lhe desfechasse, queixando-se disso através da língua física, porque, não obstante liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele por intermédio do laço fluídico de ligação. Então, a coisa ainda é delicada, mesmo a projeção astral que está ali, em corpo perispiritual, ainda está a sensibilidade a tal ponto que se alguém romper o espaço que ele está, o corpo físico ressente. A gente fala assim, mas É ele não porque ainda está é fora... matéria, né, Tarcísio? É matéria. Matéria. Isso acontece com a gente no sono? Claro, senão a gente não tinha sensação já acordaram de um pesadelo aí, sem ter aquela noção se aquilo que viveu foi realidade ou se foi sonho. Por quê? Porque está transmitindo direto. O corpo físico está registrando no inconsciente. Então, aquela projeção ainda não é o espírito fora do corpo. Há uma projeção da sensibilidade. Esse é o desdobramento. Lembremos de Ivone Pereira, nas suas obras fantásticas, tudo que ela vivia em desdobramento, ela sentia no corpo físico. E numa das suas passagens no mundo espiritual inferior, quando o espírito Charles, seu mentor espiritual, a leva numa região do umbral, onde havia uma espécie de um bar de pessoas ociosas, que viviam na vida espiritual aquilo que viviam na Terra, um espírito começou a induzi-la, dizendo, mas o que é isso aí no seu braço? Seu braço está machucado, está ferido. E quando ela olhou para o braço, havia uma fratura. E ela sentiu uma dor profunda, isso desdobrada. Quando ela sentiu essa dor, ela retorna ao corpo físico, em experiência de desdobramento, com uma dor imensa no braço, como se tivesse fraturado. E ela toma um cuidado naqueles dias sequentes, né, evitando uma queda que pudesse materializar a ação obsessiva no corpo perispiritual. Então, nesse livro, Devasando o Invisível, muito bom, o que ela fala para nós? As experiências que se dá no corpo perispiritual vão manifestar no corpo físico. Há uma interligação. Então, mesmo ele estando desdobrado, ele não está pronto para avançar em corpos opacos, para flutuar, sem a ação da espiritualidade. Então, o desdobramento, ele é anímico? É uma função nossa. Mas nós dependemos muito dos espíritos para termos qualidade no desdobramento. Para que eles possam fazer com que a gente, envoltos no fluido que lhes é próprio, possamos levitar, possamos atravessar os corpos, possamos mudar de dimensão de vida. O fato de estarmos fora do corpo físico não nos dá as propriedades que são do espírito. Estamos ligados em matéria densa, tanto que ele vai dizer em corpo físico aquilo que ele está observando em corpo perispiritual. Tamanha a ligação. A emoção que ele sentir como espírito lá no mundo espiritual, o corpo vai retratar. Assim como nos nossos sonhos, quando sentimos uma emoção muito grande e reencontramos pessoas queridas, despertamos com aquela emoção, com aquele sentimento. Ou quando passamos por problemas complicados, como no livro Missionários da Luz, a criatura, coitada, foi falar mal de um espírito, o espírito veio tomar satisfação, sentou no pé da cama e esperou ele desdobrar do corpo físico para cobrar uma postura. Ele ficou preso naquele novelamento de energia e começou a criar um pesadelo. Quando os espíritos vieram buscá-lo para o trabalho e viu que não tinha condição,
despertaram ele apenas. Quando despertou, ele falou assim, impossível que esse homem veio me cobrar alguma coisa. Ele tinha noção, estava suando, estava numa agitação muito grande, em crise nesse momento de hipertensão arterial, com as dosagens hormonais todas desequilibradas no corpo. Por quê? Porque estava sofrendo uma ação no corpo perispiritual. Aí a gente vai entender, por exemplo, fundamentos da magia negra, quando nós tínhamos lá no Haiti o voodoo, que se fazia, né, uma imagem de uma pessoa e através da ação do pensamento projetada ali atingia-se a distância. Nada mais é que a projeção das próprias energias do pensamento. Tem tantas pessoas que têm medo de macumba, né? Quando a gente pensa mal de alguém, a gente faz macumba. Macumba é uma palavra do dialeto Congo, que quer dizer trabalho espiritual. Pensar mal de alguém é fazer macumba. É jogar energia ruim sobre alguém. Então, nós vemos como que o pensamento nesse campo também é primordial. Observei atentamente com o médium projetado no nosso círculo de trabalho, não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado inteiriço que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhes os pés e dentro do qual se movia deslizante. Essa descrição nos lembra o quê? Os espíritos materializados. Quando a gente começa a estudar materialização, a gente vai ver que, na maioria das vezes, o único traço mais bem feito na materialização era o rosto. O entorno era um roupão esbranquiçado de ectoplasma. Poucos espíritos se materializavam por completo, a não ser a mediunidade rara de Peixotinho, que materializou até Clarencio, ministro de Nosso Lar, e materializava, assim, os espíritos por completo. A maioria fazia-se o rosto e havia toda uma equipagem, né, ectoplásmica que ocultava ali o corpo. Isto por quê? Né, para a gente parar aqui nessa noite. Nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectoplásmicas que lhe são próprias, acrescida com os recursos de cooperação do ambiente em que achamos. Então, ele está usando o próprio pensamento, mais o pensamento do grupo. Como ele não tem condições ainda de plasmar a sua roupagem, ele é quase que, né, de imediato, é forçado a usar aquela realidade. Nós também, quando chegarmos ao mundo espiritual, se não tivermos a noção que o nosso pensamento pode pegar a matéria suspensa no ar e gerar nela recurso, a gente vai com a roupa que foi enterrada, com a última impressão. Essa roupa vai deteriorar, vai rasgar, vai apodrecer, vai ficar úmida, e a gente vai ficar nessa condição. São os espíritos do umbral. Quem viu o filme Nosso Lar, viu o quê? Aquelas roupas em frangalhos. Eram as últimas impressões que levaram. Não tinham noção que poderiam mudar aquela realidade. O próprio André Luiz, quando tem alta do hospital, pergunta, né, como chamava, gente, o seu enfermeiro? Lísias, né? Mas eu vou sair desse jeito? Aí ele fala assim, não, vou te ensinar a plasmar uma roupa. Justamente por quê? Porque não tem noção, né, do pensamento nessa esfera de ação. Semelhantes energias, diz Aulus, elas transnudam de nossa alma conforme a densidade específica da nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos da metamorfose. Então, a gente vai dar uma paradinha aí. Semana que vem a gente vai pegar desse ponto, a gente volta um pouquinho para frente, para entender justamente essas questões do pensamento. Diz Allan Kardec, o pensamento para o espírito é o que as mãos são para os homens. No mundo espiritual, a gente não vai construir casa igual constrói aqui. Não vai construir roupa como constrói aqui. Nós vamos plasmar.
através da força mental. No desdobramento, a nossa mente entra no campo de ação dos espíritos. Então, se você desdobra e plasma em você uma realidade, com a sua capacidade mental, mais a do ambiente que você está, essa realidade se torna verdadeira. Na maioria das vezes, os espíritos usam essa capacidade para impressionar, para assustar, para criar em nós uma série de empecilhos, evitando que a confiança venha fazer parte do campo mediúnico. Quantas vezes nós vamos ver espíritos defeituosos, mitologicamente formados, numa tentativa de assustar-nos diante das incursões pelo mundo espiritual? Só que nós também somos espíritos. Estamos plasmados fisicamente pela composição do corpo físico, que também sofre a ação do espírito. O espírito feliz, o espírito radiante, vai plasmar sempre uma beleza diferenciada. Não é à toa que Divaldo Franco, com 93 anos, quase não apresenta sinais do envelhecimento no rosto. Pelo sorriso, pela alegria de viver, pela felicidade de ter encontrado o bem e vivenciado acima de tudo. Mas nós também devemos pensar agora como espíritos. Daqui a pouco, diante do sono do corpo físico, nós vamos desdobrar naturalmente. Independente de termos medo ou não, vamos entrar na vida espiritual. Que possamos entrar pela porta da frente. Lúcidos, que façamos a nossa prece: Senhor, me conceda incursões, pelo menos tranquilas. Que os mentores espirituais que endossaram essa minha vida me permitam um estado de aprendizagem, a frequência nos educandários, nas escolas de crescimento moral, para que quando eu retornar ao corpo físico, eu traga as impressões superiores da vida e a renovação das minhas próprias atitudes. Mas não adianta que essa oração seja de 5 minutos e a vivência de todo o nosso processo de vida seja contrário. Então, se nós começarmos a nossa transformação, com certeza, naturalmente, entraremos num campo de ação maior. Lembremos que, como Pedro, Eurípides Barçanufo, no seu desdobramento, encontrou com Jesus. Com quem que estamos encontrando? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo ao nosso Pai Celestial, nesse momento, que nos abençoe. Que acalme o nosso mundo íntimo. É um assunto profundamente instigador. Temos, Senhor, vontade de excursionar pelo mundo superior, pelo menos pelo mundo equilibrado. Mas nem sempre tudo aquilo que vivemos durante o dia nos concede a passagem para estes momentos. Permita, Senhor Jesus, que, protegidos pelos nossos mentores e amigos espirituais, no momento do desdobramento do sono, possamos antecipar a vida espiritual elevada, cientes de que fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance, e que, se não lutamos ainda contra o mal que existe em nós, somos candidatos a enfrentá-lo face a face. Permita que os nossos protetores e amigos nos pacifiquem nesse instante. Acalmem o nosso mundo íntimo. Que antes do adormecimento possamos fazer reflexões produtivas, leituras edificantes, preces que partam do nosso mundo íntimo e nos libertem para a realidade espiritual que nos aguarda. Abençoe-nos nessa noite, nesta semana, que possamos fazer uma semana de experiências no campo do desdobramento natural do sono. Que nossas impressões possam ser positivas, Senhor. E na semana que vem nós abriremos o nosso estudo relatando aquilo que de melhor ocorreu conosco nessa semana, através da nossa preparação, do nosso desdobramento, da nossa consciência na vida espiritual. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Então, nós deixamos aí um deverzinho de casa, tá? Todo mundo. Bons sonhos para todos. Anotem,